lá um pouquinho. Os que estão lá no sol podem entrar porque está muito quente. Tem espaço por aqui para ficar. Hoje nós celebramos com muita alegria a festa de Santa Luzia, a padroeira da nossa comunidade. A vida dos santos e santas não é uma vida diferente da nossa. Às vezes nós pensamos que os santos não tiveram dificuldade, não tiveram problema, não enfrentaram desafios, não sofreram, mas isso é só na nossa cabeça, porque os santos, talvez mais do que nós, tiveram dificuldades, tiveram sofrimentos, tiveram desafios. Muitos santos que nós celebramos, inclusive Santa Luzia, sofreram o martírio. O que é o martírio? É o sangue derramado. É o sangue derramado por causa da fé e por causa de Jesus. O próprio Jesus sofreu a dor e a morte pregado na cruz. Era comum condenar os criminosos pregando na cruz. A cruz era uma sentença. Alguém pode ficar condenado a 10 anos de prisão, alguém pode ficar condenado à prisão perpétua, alguém pode ser condenado a ser executado. A cruz era uma espécie de execução. Quem fosse condenado para a cruz ia morrer crucificado. E essa prática era comum. Vejam que no dia de Jesus estavam também 2 ladrões. Foram 3. Não 3 ladrões, mas 3 que foram crucificados. Os 2 ladrões e Jesus. Isso era comum. Os apóstolos de Jesus também foram todos martirizados. Martirizados quer dizer que não morreram de morte natural, como a gente diz assim, de morte morrida. Não, de morte matada. Eles foram condenados à morte, presos. Jesus e os 12 apóstolos, todos foram presos e condenados à morte. Mas não só Jesus e os apóstolos, mas também os nossos santos. Santa Luzia, cujo nome evoca a luz, foi martirizada provavelmente em Siracusa, na Sicília, na Itália, sob Diocleciano, que foi um imperador que perseguia os cristãos. Isso aconteceu por volta do ano 304. Nós já estamos em 2023. 304.
E ela faz parte das 7 mulheres mencionadas na oração eucarística. Seu culto, universalmente difundido, é já atestado desde o século V, 500 anos depois da morte de Jesus, e Santa Luzia já era festejada, já era celebrada a sua data, a sua festa. Uma antífona tirada da narração da sua paixão vai saudar Santa Luzia como esposa de Cristo. Então essa é a memória que hoje nós fazemos de Santa Luzia, a protetora dos olhos, da luz, da visão. E no Evangelho que nós ouvimos, certamente Santa Luzia orientou a sua vida por esse Evangelho, por essa palavra de Jesus. O Evangelho de hoje fala dos cansados. E hoje, a vida parece que nos cansa mais do que no tempo dos nossos avós. Naquele tempo parece que a vida era mais tranquila. Não tinha muita coisa, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha moto, quase não tinha carro. Todo mundo andava a pé ou andava no jumentinho, né? Para ir para a feira, vender coisas na feira, comprar coisas na feira. E depois, a semana toda em casa, trabalhando, plantando, cuidando do roçado, dormindo 7 horas da noite, acordando de madrugada. Os mais velhos como eu aqui sabem disso. Parece que a vida era menos cansativa. Hoje a gente tem coisa demais e parece que essas coisas demais também cansam mais a gente. Por isso Jesus fala aos cansados. Quem foi que ainda não se sentiu cansado? Todo mundo já se sentiu cansado, desanimado, preocupado. E o que é que Jesus diz hoje a essas pessoas? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados com os vossos fardos, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente se sentir cansado hoje, desanimado, a gente não vai reclamar, blasfemar, gritar, brigar com os outros, ficar estressado. Até as crianças hoje dizem: Padre, eu sou estressada. Desse tamanho, ó. Aí eu digo: meu Deus, essas crianças têm motivo para ficarem estressadas desse tamanho? Pois quando a gente se sente assim, cheio de problema em casa, os filhos, as preocupações, os aperreios, o que é que a gente vai fazer? Não vai brigar, não vai implicar com os outros, não vai tomar um monte de cachaça porque está estressado. Não. Jesus diz o que é que a gente pode fazer nas horas do cansaço. Ir a Ele,
venham a mim. Quando a gente está doente, a gente vai para onde? Vai para o hospital. Quando vocês estão doentes, vão para onde? No hospital. No posto de saúde, no médico, no hospital. Procura agente de saúde. Vai na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Botei dor de cabeça, tem bastante. Quando Jesus diz, venham a mim. Quem está doente, procura o médico. Quem está cansado, procura Jesus. Reza, escuta a palavra dele, faz a leitura do Evangelho, reza um salmo, pede as luzes de Deus, coloca a sua confiança nele, porque a gente não pode colocar confiança na gente mesmo. Nem a gente pode colocar a confiança nos outros. Nossa confiança precisa ser posta em Deus. E os santos, que viveram tempos muito mais difíceis do que o nosso tempo, porque os santos, muitos viveram no tempo da perseguição, da morte. Os santos, como Santa Luzia, colocaram as esperanças em Deus. Porque quem confia em Deus, quem coloca a sua vida nas mãos de Deus, está com a sua vida protegida. Protegida. Jesus diz que é preciso não ter medo, confiar. Ele diz assim, até o fio de cabelo da vossa cabeça não se perderá. É uma imagem, porque o cabelo a gente perde, né? Fica careca, os homens ficam careca, perdem o cabelo, mas não é nesse sentido que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nada na nossa vida se perde se nós colocamos a nossa confiança nele. Santa Luzia, os santos mártires sofreram demais. Sofreram tanto que foram matados. Mas eles nunca perderam a fé e nunca perderam a esperança em Deus. Eles acreditavam na força da ressurreição. Eles ouviram a palavra de Jesus que dizia: quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Então, nós precisamos colocar isso diante da nossa vida e diante de Deus, para a gente não desanimar. A vida nos oferece desafios, mas não é para a gente baixar a cabeça diante dos desafios, é para a gente levantar a cabeça. Levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima, nos diz Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Luzia é a padroeira dos olhos e nós queremos enxergar sempre, enxergar com os olhos da carne, do corpo, e enxergar com os olhos da alma, com os olhos do Espírito. Então cantemos nossa ladainha, pedindo a Deus pelas nossas necessidades, pela intercessão de Santa Luzia, a nossa padroeira.